Você precisa entender como que o perdão funciona. E hoje nós vamos entender. Hoje nós vamos descobrir como é que nós podemos fazer para nós resolvermos essa situação. Porque afinal de contas, é fácil perdoar? É uma tarefa que vai exigir de nós muito empenho, muita dedicação, muita atenção para isso, não é verdade? Não adianta você dizer que é fácil, eu perdoo as pessoas com muita tranquilidade, eu consigo ressignificar com muita tranquilidade essas questões dentro de mim. Mas a verdade é que na hora que você é pego de surpresa, na hora que você é atingido, é atacado, você precisa lidar com essa situação, aí você vê o quanto que isso pesa, o quanto que isso é difícil de você resolver. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se você não resolver isso na sua vida agora, você vai perder, você vai deixar de usufruir de muitas coisas maravilhosas que tem preparado para você aí na frente. Porque a falta de perdão exige de nós muita energia. Há um ditado popular que diz que não perdoar é como carregar defunto nas costas. Você imagina a sensação de carregar um morto nas suas costas. Não deve ser uma coisa muito interessante, não. Fazendo uma analogia com essa situação, se você de repente amarrasse uma pessoa morta nas suas costas, há de convir comigo que algumas coisas poderiam acontecer. Primeiro, um morto, com um certo tempo, ele ia começar a apodrecer, porque é matéria, e a matéria ela começa a se decompor. A pessoa morre e já começa a se decompor. Depois de um certo tempo, vai lá exumar uma pessoa que morreu há um tempo atrás, só encontra os ossos, porque a carne ela já foi consumida, ela já entrou em decomposição. Então, imaginarmos um morto amarrado nas nossas costas é imaginar esse processo de decomposição acontecendo conosco também. Porque você imagina só, à medida que a pessoa vai putrefando, o defunto vai putrefando nas suas costas, os vermes vão tomando conta dele. E esses mesmos vermes que vão atingindo o corpo desse defunto, vai atingir o seu corpo também. Eu sei que pode estar parecendo muito pesado isso que eu estou te falando, mas a falta de perdão, ela corrói a sua vida tanto quanto um verme corrói a sua carne. É exatamente essa relação que tem. Então, você precisa demandar muita energia para você carregar esses pesos nas suas costas. É por esse motivo que hoje eu estou aqui, para te dizer que você precisa se livrar de todos esses pesos mortos que você está carregando até hoje. Embora que você não pense neles, mas eles estão aí nas tuas costas. E às vezes até você pensa neles. Você pensa, mas você acha que esse peso ele não está te atrapalhando. Que você consegue viver a sua vida normalmente carregando ele nas tuas costas. Mas isso é um ledo engano. Você não vai conseguir viver o melhor que tem para sua vida, uma vida plena como você merece, se você não se livrar desses fardos. E é por isso que eu considero esse princípio, o princípio do perdoar, um dos princípios mais importantes que nós temos na nossa vida, tá bom? Então vamos lá. A gente começou fazendo uma pergunta, e a pergunta é fácil perdoar? Eu acredito que a resposta básica é não, não é fácil perdoar. É uma tarefa difícil, sim. É uma tarefa que vai exigir algumas etapas e nós vamos falar sobre essas etapas hoje. Além de tudo isso, quando a pessoa não merece o seu perdão, como que nós devemos agir? Como que nós devemos fazer quando a pessoa que te ofendeu, a pessoa que te fez um mal, ela não merece o perdão? Você sabia que o mundo aí está cheio de pessoas insensatas? A Bíblia compara o insensato como um louco, como uma pessoa que não tem juízo, como uma pessoa totalmente desajuizada. Assim é o insensato.
O insensato é um louco. Então, dificilmente, o insensato, ele vai ter sensibilidade. Entende? Ele vai te ferir, te atacar, te ofender com pouca afeição, com pouca sensibilidade. E quando você sofre o ataque de uma pessoa dessa natureza, você vê realmente a dificuldade de perdoar. Porque, na maioria das vezes, a pessoa realmente não merece o perdão. Assim como eu e você não merecemos também. O perdão é um ato que fala mais sobre quem perdoa do que sobre quem recebe o perdão. É muito mais sobre quem exerce perdão do que sobre quem é perdoado. Quer ver só um fato? Jesus perdoou os teus pecados e os meus pecados. E nós não merecíamos isso. Foi um favor imerecido esse ato que ele fez por nós. Ele não chegou para mim e perguntou: Denise, você realmente acha que merece receber o meu perdão? Não, ele liberou esse perdão sobre a minha vida antes mesmo que eu viesse a me arrepender. É óbvio que eu tenho hoje a oportunidade de me arrepender, de reconhecer esse sacrifício e me arrepender. E interessante é que no nosso dia a dia, nós oramos muito, nós fazemos muito a oração do Pai Nosso. E como que é a oração do Pai Nosso? Basicamente é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já parou para pensar no que você fala quando você está orando, rezando essa oração? Você está dizendo: olha, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Ou seja, se você não tem perdoado o seu irmão, você também não merece o perdão. Você está dizendo que você abre mão da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Você está vendo como é um negócio assim poderoso? É um negócio forte demais. O perdão é de uma natureza tão profunda que ele invade o campo do teu físico, ele invade o campo das tuas emoções e do teu espírito. É uma atitude que ela vai em todas as áreas da tua vida. Sabe, é muito profundo. E as pessoas acham simplesmente que eu vou perdoar porque eu quero estar livre, eu não quero carregar esse peso. É muito mais do que somente deixar de carregar um peso. É saúde para os teus ossos, é saúde para a tua alma, é saúde para o teu espírito. E além de tudo isso, é a atitude mais inteligente que você pode tomar. Porque se você parar para pensar, você não ganha absolutamente nada quando você deixa de perdoar alguém. Mas você perde muito quando você leva fardos e mais fardos na sua vida. Exatamente. Márcia, olha, precisam ouvir sim, sabe? É necessário que as pessoas abram seus ouvidos. E olha, existem palavras que elas vão de encontro conosco e elas nos confrontam demais. E dessas palavras a gente corre na maioria das vezes, porque nós queremos ouvir coisas que massageiem o nosso ego o tempo todo. Mas é necessário haver confronto para que haja cura, para que haja transformação. Toda transformação real, ela precisa começar do mais profundo do nosso ser. Quando é uma coisa assim que é muito de fora para dentro, são mudanças. E as mudanças, elas ocorrem todos os dias, mas elas não geram transformação. A transformação, ela precisa começar em mim. E é por esse motivo que nós temos que olhar para a profundeza do nosso ser. Então, olha, como eu disse no início, o insensato, ele é como um louco. Ele é insensível. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você for ajudar alguém dessa natureza. Quer ver só? Lembra aí a última pessoa que te ofendeu. A última pessoa que fez assim um mal muito grande para você, que te machucou, que traiu a sua confiança, que de repente puxou o teu tapete, te deu uma rasteira. Lembra aí, eu sei que existe essa pessoa aí na sua vida, como existe na minha também.
Mas eu quero te dizer uma coisa, por mais que seja tentador que nós cheguemos até essa pessoa e a gente possa estar ali estendendo a mão e buscando ajudar essa pessoa, nós temos que ser muito cautelosos. Nós precisamos ser responsáveis e cautelosos na hora de ajudar um insensato. Porque como ele é como um louco, ele não mede a consequência das coisas. Então você corre um sério risco de você ser tragado por ele novamente. Outra coisa que eu quero te dizer, você só sofre decepções, frustrações e de repente está aí carregando um peso muito pesado na sua vida porque você gera expectativas grandes demais. O tamanho das expectativas que nós geramos em relação às pessoas é o tamanho da decepção que nós temos quando essa pessoa de repente não atende essas expectativas que nós fazemos. Então a gente tem que tomar muito cuidado nos relacionamentos. Não crie, não gere muitas expectativas nos relacionamentos que você se envolve. Tanto relacionamento amoroso como relacionamento de amizade. É hora de você buscar relacionamentos sem interesse, se dedicar a uma pessoa, amar uma pessoa sem interesse, sem querer absolutamente nada em troca. Porque quando você não carrega essas expectativas, se de repente essa pessoa vai lá e ela te trai, ela te machuca e ela faz algo que não foi bom para você, isso não vai causar sequelas tão grandes porque você não estava esperando nada. Você não estava esperando algo em troca do que você estava fazendo por ela. Então você tem que tomar esse zelo, tomar esse cuidado. A palavra diz que nós devemos ser simples como as pombas. Mas, porém, nós temos que ser prudentes, astutos como uma serpente. A serpente, ela tá ali todo o tempo atenta, observando as coisas que estão acontecendo. Ela não sai atacando as pessoas como a gente pensa. Ela fica ali na dela, mas ela está atenta para o que está acontecendo. Se caso algo tá ali para ameaçá-la, ela vai lá para se defender. Então nós temos que ser astutos. Nós precisamos estar atentos a todas as situações. Precisamos deixar de ser ingênuos, porque a ingenuidade é que acaba nos levando muitas vezes para situações difíceis. Eu lembro que minha mãe, que está até aqui, muitas vezes minha mãe dizia assim: minha filha, mas você não aprende. Minha filha, mas você não aprende. Tantas vezes a pessoa tá ali te machucando, e você tá insistindo e você não aprende. Porque o que existia dentro de mim, que existe ainda dentro de mim em relação à entrega, é algo tão forte que eu acabava não medindo as consequências das pessoas que estavam ali se relacionando comigo. Coisa que não acontece hoje, né? A maturidade chega, você aprende, você não é mais tão bobinho, tão ingênuo como você era antes, mas a bondade no teu coração, ela não pode deixar de existir. Você ser astuto, você estar ali preparado para os desafios da sua vida, não significa dizer que você tem que ser uma pessoa insensível, fria, que não tem amor, piedade, caridade para com o próximo. Muito pelo contrário. Você precisa fazer tudo isso, mas sem esperar nada em troca. Você precisa dar com a mão e esconder a outra para que ninguém veja o que você está fazendo. É exatamente isso que você tem que fazer. Entende? Então, olha, ao longo da vida, nós vamos ali carregando dores e feridas e mais feridas, e é um acúmulo emocional muito grande. São coisas que muitas vezes vêm lá da nossa infância, palavra que nós ouvimos, ações que fizeram contra nós, que nós não tínhamos condições de nos defender ali no momento, porque éramos criança e não sabíamos nos defender naquela situação. E você vai ali, ó, amontoando fardos, carregando fardos e mais fardos. São os abusos que você sofreu, sejam eles de ordem emocional, sejam eles abusos sexuais que você sofreu também, que há uma estatística que um número muito grande de crianças sofrem abusos sexuais. Então tudo isso vai acumulando e você vai carregando esse lixo
tóxico na sua vida. Você vai carregando esse peso e de repente chega um momento da sua vida que você se vê cansado. Porque carregar defunto, carregar peso morto nas costas, cansa, pesa demais, é muito doloroso. A energia que você tem, ela é uma só. Se você pega essa energia e você usa para prosperar, para transbordar na vida das pessoas, para emanar amor na vida das pessoas, é a mesma energia que você vai ter que gastar para você guardar mágoa, para você guardar rancor, para você ter ira, para você ter raiva, para você querer se vingar. Porque se tem uma coisa que caminha junto com a dificuldade de perdoar, é uma necessidade de vingança. Geralmente as pessoas que não perdoam com facilidade são vingativas. Elas têm uma necessidade de fazer com que o outro sofra, passe pela mesma coisa que ela está passando. E isso não faz bem. Isso não faz bem para o corpo, isso não faz bem para a tua saúde física, não faz bem para a tua saúde emocional, de jeito nenhum. E nem faz bem para o teu espírito. Então, o que você ganha com isso? Absolutamente nada. E eu quero te dizer uma coisa. Você se acostuma com esse peso, sabia? Nós nos acostumamos. A gente começa a colocar os pesos, é como se fosse aquela mochila da escola. Você já experimentou segurar uma mochila aí de um menino do 5º ano, do 8º ano? É um peso terrível. Você pega e geralmente as mães, quando pegam a mochila dos seus filhos, elas sempre dizem assim, eu não sei como é que esse menino aguenta carregar uma mochila tão pesada dessa forma. Eu não sei como que ele dá conta de carregar uma mochila com peso desse. Mas sabia que a criança já se acostumou com aquele peso? O menino, ele sobe as escadas da escola, ele desce as escadas, ele vai para cima e vai para baixo e ele nem percebe que está carregando um peso tão grande. Porque chega um tempo que você se acostuma com os pesos que você está carregando. Chega um momento na sua vida que esses pesos, esses acúmulos, esse lixo que você carrega, ele começa a fazer parte da tua vida. Ele já começa a fazer parte de você. Aí você já anda com aquela cara sisuda, você já anda cabisbaixo, você já anda com a sua autoestima baixa, você já anda totalmente afligido e não sabe por quê. As pessoas perguntam, o que é que você está sentindo? Eu não sei o que é que eu tenho. Normal, eu estou normal. Porque para você já é normal carregar isso. E não é normal. Tá, olha, não é normal. O normal é que você caminhe com liberdade. O normal é que você seja leve. O normal é que você viva cada dia com a sua intensidade. Um dia de cada vez. Basta cada dia o seu próprio mal. Então você precisa viver o hoje com tudo que ele tem para te oferecer. Por exemplo, vocês que estão aqui agora escolheram a melhor parte. Qual é a parte? É a parte do conhecimento. É a parte de você buscar a sabedoria, de você aprender com alguém que já passou por algumas experiências, por algumas situações e está aqui para compartilhar com você. Isso é a melhor parte. Você poderia estar simplesmente sentado na frente da sua TV, assistindo novela. Você poderia, sei lá, estar jogando, estar fazendo qualquer coisa. Mas você está aqui buscando conhecimento. E isso é a melhor parte. Isso é viver o hoje com toda a intensidade que você pode viver, tá? Então, assim, eu quero pedir para você que está aqui e que está fazendo sentido para você tudo isso que eu estou falando. Faz o seguinte, convida aí. Convida os teus amigos. Não fica com isso só para você, não. Convida as pessoas que você ama, convida as pessoas que você acredita que precisam ouvir sobre isso. Eu tenho certeza que você, como eu, tem muita gente aí que você conhece que anda carregando pesos e mais pesos porque não consegue perdoar, porque não consegue se livrar. Sabe, pessoas que vivem presas no passado, que estão aí deprimidas, que estão aí tristes, porque não conseguem se livrar dos pesos do passado, que não conseguem se libertar, que de repente
sei lá, foi traída, passou por uma grande decepção na vida e não consegue ressignificar a sua vida, não consegue avançar, não consegue dar um passo para frente. Seja uma libertadora, bem, porque eu tenho certeza que isso é algo que vai ajudar muita gente. Você imagina um mundo cheio de pessoas livres, um mundo cheio de pessoas curadas, um mundo cheio de pessoas felizes. E, gente, olha, felicidade não tem a ver com as circunstâncias. Felicidade, plenitude de vida não tem a ver com o que tem dentro da tua despensa, não tem a ver com isso. Essa plenitude, ela é muito mais profunda do que você pode imaginar. E nesse tempo, e para esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca entender da necessidade de nós caminharmos nessa liberdade, da necessidade de nós caminharmos livres, da gente ser mais leve. Há uma necessidade de nós enviarmos essa mensagem para o mais longe que ela puder ir, porque é necessário que o mundo ele perceba que chegou a hora de mudar. Não dá mais para as coisas continuarem como eram antes. É necessário que você mude. O mundo está contando comigo, o mundo está contando com você. Essa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia, tudo isso que nós estamos enfrentando veio causar mudança em nossas vidas e nós precisamos caminhar nessa mudança. E a mudança que eu estou convidando você nessa noite para fazer é: se livre dos pesos que você carrega. Se livre, jogue esses pesos que você está carregando bem longe. Jogue o peso da frustração, do trabalho que de repente você fazia e que não está dando certo, do emprego que você tem que você não está feliz. Jogue fora a frustração de um relacionamento que você de repente olha e vê que fracassou e que não está dando certo. Jogue esse peso fora. Caminhe em novidade de vida. Caminhe com liberdade. Caminhe com leveza. Libere perdão sobre a vida das pessoas que você precisa liberar. Para de carregar essas pessoas nas tuas costas. Você não vai a lugar nenhum enquanto você estiver carregando peso morto nas suas costas. Você não vai conseguir viver de verdade, com plenitude, se você tiver dessa maneira, se você tiver assim, pesado. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Para de pensar nas pessoas que te magoaram. Para de pensar nas pessoas que de repente foram lá e feriram teu coração. Para de pensar, será que essa pessoa se arrependeu do que fez comigo? Será que essa pessoa pensa no que ela fez? Para com isso. Pense no seguinte: a maioria das pessoas que te machucaram, que te magoaram, essas pessoas estão pouco se lixando para você. Essa é a verdade. Essas pessoas não respeitaram você quando deveria respeitar. Então, se tem uma coisa que elas estão fazendo nesse momento, é não pensar em você. Então, por que você está pensando nelas? Né? Por que você está carregando esse povo aí nas tuas costas? Libera perdão. Sabe, tem mulheres que vivem dentro de casa com o marido. A mulher vive carregando mágoa. Sabe, é porque meu marido me magoou, meu marido me machucou, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, ele me traiu com 1 ano de casada, já tá com 10 anos de casamento, ainda hoje fala sobre a mesma coisa. Paciência. Mas a Bíblia diz que a gente não pode separar, que o que Deus uniu, o homem não separe, que a gente tem que viver juntos aí a vida toda, a gente não pode se separar. Olha, isso é a maior hipocrisia que pode existir. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, como Cristo nos ama. Que nós devemos amar o nosso irmão assim como nós amamos a nós mesmos. Aí você vem aí viver a vida inteira do lado de uma pessoa carregando mágoa dela e você vem me dizer que tá fazendo a melhor parte? Tá nada, isso é mentira, isso é engano. Então, olha, esquece, as coisas passaram, as coisas que passaram, que ficaram para trás, deixe que fique para trás. Viva o novo,
Viva a novidade que tem no dia de hoje. O dia de hoje ele já é cheio de muitas emoções, de muitas coisas para você viver, de muitas aventuras para você desfrutar. Então, para que você vai estar carregando peso, gente? Né? Larga isso lá para trás. E deixa eu te dizer uma coisa. Também não rotule as pessoas, não, tá? Não rotule. Não abra sua boca para dizer, ah, fulano não tem jeito. Aquele ali, até a cinza dele vai ser torta quando ele morrer. Então, olha, não rotule ninguém. Você não tem capacidade para julgar, para saber quem tem jeito e quem não tem jeito. Então, não faça isso. Simplesmente tome a atitude de liberar perdão sobre a vida dessa pessoa, mas sem esse julgamento. Não significa que porque a pessoa te feriu, porque a pessoa um dia te machucou, essa pessoa não vai ter conserto, ela não tenha jeito na vida dela, tá? Então não rotule ninguém, porque você não gostaria de ser rotulado. Porque um dia você também deve ter machucado alguém. Um dia você também deve ter traído a confiança de alguém, porque todos nós, um dia ou outro, nós fazemos isso. E você tá aqui. E você está caminhando, e você está desfrutando de algo novo. Então, da mesma forma, essa pessoa que te magoou também pode ter a oportunidade de ser diferente todos os dias da vida dela e melhorar, quem sabe. Outra coisa que eu quero dizer para você é: perdoar não é um cancelamento de dívida, tá bom? Perdoar também não é esquecer. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu perdoei, mas eu não esqueço. Será que eu perdoei de verdade? Se eu perdoei e eu não consigo esquecer o que a pessoa fez comigo? Perdão, gente, não é amnésia. Você não cria uma amnésia porque você perdoou uma pessoa que te magoou. Não é isso. Perdão não é uma quitação de dívida emocional. Perdão é uma transferência de dívida. Você transfere a dívida que aquela pessoa tinha com você para Deus. Porque exatamente isso aí que você ouviu, para Deus. Porque você só consegue perdoar verdadeiramente se você entender do amor de Deus sobre a sua vida. Porque senão você não vai ter capacidade de entender o que é o perdão genuíno, o perdão verdadeiro, o perdão com justiça e sem a vingança. O perdão com justiça você só consegue entender, compreender quando você olha para o que Jesus fez naquela cruz por você e por mim também. Somente assim você vai compreender o que é perdão. Então, perdão não é quitação de dívida. Perdão é transferência de dívida. Você pega toda aquela dívida que a pessoa tem contigo, entende? E aí você pega e transfere para a cruz. Você leva e deposita lá nos pés e confia que Deus vai cuidar daquela situação. Aí sabe o que você faz? Viu? Você segue em frente. Você caminha, você avança, você se livra do peso morto que está nas tuas costas e você simplesmente avança. E você vai viver a sua vida e aquela pessoa, ela fica ali para prestar as contas dela com quem ela tem dívida, não é com você, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar para você, é bem difícil, é verdade, Ricardo, é difícil, é um pouquinho difícil. É um pouquinho difícil, mas com exercício, com a prática, isso vai se tornando cada vez mais voluntário em você, tá? Vai chegar um momento em que você não vai perceber que você já está liberando aquela pessoa, que você já está deixando aquela pessoa voar. Na nossa formação de coach, nós tínhamos uma dinâmica que era exatamente isso. Né, liberar perdão sobre a vida das pessoas. E eu lembro que meu filho, na época, eu acho que ele tinha, gente, uns 10 anos, salvo engano, ele tinha uns 10 anos. E ele estava participando dessa formação também. E ele escreveu, ele disse que queria participar da formação de coach, e ele escreveu num papelzinho as pessoas que ele disse que carregava mágoa. Gente, você está ouvindo? Uma criança de 10 anos teve a capacidade de pegar um papel com a caneta e escrever o nome das pessoas que ele carregava mágoa. E ele colocou pessoas que realmente haviam feito algo que doeu o coração dele, que eu sei, como mãe eu conheço a história do meu filho. E nessa dinâmica, ele pegou esse papelzinho depois, ele picou o papel e ele jogou
Ele jogou esse papel. E o papelzinho foi ali. E eu cheguei perto dele, abracei ele por trás, dando aquele apoio, né? Nessa hora eu não estava ali mais como master coach, mas como mãe, dando aquele apoio para ele. E eu disse, tá tudo bem, filho? Aí ele disse, tá, mãe, tá tudo bem. Esse papelzinho, ele é como se fosse pássaros. Como se fossem pássaros. Eu joguei esse papelzinho como se fossem pássaros e eu deixei essas pessoas voarem. Elas estão livres para voar. Gente, olha, sinceramente, eu estava ali para compartilhar a experiência. Eu estava ali como professora, mestre, coach daquelas pessoas. Mas isso que o meu filho falou mexeu com as minhas estruturas. Eu nunca imaginei que de uma criança poderia sair algo tão profundo. Então, o que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite é: libere esses passarinhos que você está carregando, sabe? Esses passarinhos que você jogou aí dentro dessa gaiola, esses passarinhos que um dia foram lá e bicaram você, esses passarinhos que de repente eles não cantaram a canção que você queria que eles cantassem, esses passarinhos que não atenderam a expectativa que você tinha sobre eles. Quando você adquiriu, você tinha uma expectativa e eles não atenderam essas expectativas. E você pegou, foi lá e colocou esses passarinhos dentro de uma gaiola. Você aprisionou esses passarinhos com a sua falta de perdão. E o que eu quero dizer para você é: faz como o meu filho fez. Abre a gaiolinha e deixa esses pássaros voarem, porque esses pássaros, eles precisam evoluir, eles precisam crescer, eles precisam alçar voos cada vez maiores, eles precisam aprender depois dessa experiência negativa que eles fizeram você passar, eles precisam aprender com isso e você precisa estar livre para você viver uma nova história, para você viver uma nova vida. Exatamente. A Alden diz que o rancor é um veneno terrível. É preciso perdoar e liberar. Não é isso? Que Deus nos perdoou primeiro. Exatamente. Essa é a profundidade dessa palavra que eu estou trazendo para vocês hoje. É que se você não for capaz de perdoar, você está dizendo: eu abro mão da misericórdia de Deus na minha vida. Se você tiver peito para isso, desculpa, eu não tenho e nem quero ter peito para isso. Mas se você tem peito para você dizer: eu não preciso da misericórdia de Deus na minha vida, você tá livre para você carregar quantos pesos mortos você quiser carregar na sua vida. Agora, se você depende, se você como eu precisa dessa misericórdia, se você como eu só vive por conta dessa misericórdia que se renova sobre tua vida toda manhã, eu quero te dizer: não tem escolha. A palavra não deixa vazão para outra coisa. Não nos dá escolha. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não tem ofendido, não tem outra negociação. Não tem outra. É uma condição. Você é perdoado quando você perdoa. Pronto, é isso mesmo, tá? Então, olha, você não pode abrir mão disso. Você também tem que aprender uma coisa. Perdoar não significa dizer que você precisa andar junto com essa pessoa novamente, ok? Fica claro isso. Ah, Denise, olha, a pessoa que me ofendeu, ela é muito difícil, ela me enganou várias vezes. Ela me enganou uma, me enganou duas, me enganou três, me enganou várias vezes. Beleza. Sabe quantas vezes você tem que perdoar ela? Uma vez fizeram essa pergunta para Jesus: quantas vezes tinha que perdoar o irmão? Perguntaram: é 7? Ele: não é 7 não, é 7 vezes 7. E ainda não deixou nem claro de quantas vezes no dia, se era no ano, como é que era essa conta aí que foi feita, essa multiplicação. Então, não existe um número exato de quantidade de vezes que você tem que perdoar. É tantas vezes você for ofendido, você tem que perdoar. Eu vou até simplificar para você entender, alguém que chegou aí depois. Tantas vezes te ofender, você tem que fazer a transferência dessa dívida, tá? Você tem que pegar essa dívida dessa falta de perdão na tua vida aí e transferir para Deus. E você deixa com Ele. E aí você pega e deixa a pessoa lá, sendo cuidada, sendo tratada, sendo trabalhada por Deus, e você vai seguir sua vida em frente. Tem algumas pessoas que passaram aí pela tua vida
que vai ser necessário que você deixe essa pessoa aí para trás, que você não continue caminhando com ela, que é saudável para você, tá? É inteligente, é racional para você, que você libere o perdão sobre a vida dela e que você deixe ela e siga o seu caminho, porque essa pessoa ela pode estar num caminho de loucura, de insensatez tão grande, tão profundo, que ela não vai ter nem um pingo de misericórdia de você e ela vai aprontar contigo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então você precisa também ser inteligente, usar da tua racionalidade para você tomar decisões sobre as pessoas que caminham com você e as pessoas que você vai deixando para trás, ok? Então, olha, tome muito cuidado, porque são paralelos totalmente diferentes. De um lado, tem a justiça, que é essa que eu estou convidando você, para você pensar sobre ela, sobre essa justiça, que não é uma justiça sua, não é com suas mãos que você vai fazer isso. É uma justiça que é através de Deus. E outro lado, no outro extremo, está a vingança. Para com isso. Sabe, a necessidade, tem pessoas que dizem assim, vingança é um prato que nós comemos ele frio. Esquece isso. Eu nunca vi dizer que comida fria seja boa, saborosa, né? A comida quentinha, ela é muito mais gostosa. Então, abra mão da vingança. Decida caminhar com leveza. Decida abrir mão da oportunidade de se vingar de alguém. Teve uma certa feita na minha vida que uma pessoa tinha me feito muito mal. Não era um mal pequeno, era um mal assim muito grande, muito mal. E daí eu estava com um dilema com essa pessoa e chegou uma terceira e disse, olha, eu tenho aqui comigo umas provas que você pode usar contra essa pessoa que vai te favorecer muito. Você pode estar apresentando isso aí na justiça e vai te favorecer muito. E essas provas, elas feriam diretamente a vida pessoal, familiar dessa pessoa que eu estava tendo esse dilema, esse atrito. Gente, você tem noção? Eu estava ali com a oportunidade nas minhas mãos para me vingar daquele que tinha me feito um mal tremendo. Eu tive uma oportunidade palpável na minha mão. Eu não fui atrás, eu não fiz absolutamente nada, a oportunidade bateu na minha porta. Eu quero te dizer que a vingança, ela bate na sua porta. A vingança, ela não fica esperando você se levantar e dizer assim, hoje acordei com vontade de me vingar. Não, ela vai lá bater na sua porta. Ela vai encontrar um lugarzinho para entrar lá dentro do teu coração com ideias, com sugestões, com facilidades para que você possa se vingar daqueles que te fizeram mal. Eu escolhi a melhor parte. Eu não aceitei essa proposta. Eu não quis essa proposta. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você escolhe o lado da justiça, na maioria das vezes, as respostas para vocês, elas irão demorar. Elas não são tão rápidas assim. Enquanto a resposta da vingança, ela é rápida, ela é ligeira, ela é pontual. A vingança é muito rápida. Quer ver só? Uma mulher traída, foi traída pelo marido, ela resolve se vingar, ela vai lá no outro dia e trai o marido dela também. Pronto. Né? Elas por elas, né? Pagam mal com mal e acabou-se ali, já resolveu a situação. Quando você decide pela justiça, quando você não escolhe o caminho da vingança, mas o caminho da justiça, geralmente demora um pouco. Vai demorar um pouquinho. Mas eu quero te encorajar a ter paciência nesse tempo de espera. Vale muito a pena você ter paciência nesse tempo de espera para que a justiça seja feita. Não faça com suas mãos. Não se vingue. Se você puder evitar o máximo de dilemas, de brigas, de confronto com as pessoas, evite. Simplesmente libere perdão sobre a vida dessa pessoa e siga o fluxo. Eu sei que você está me ouvindo aí, pode dizer, Denise, mas você não sabe o que eu passei na vida. É muito pior do que você possa imaginar. Eu não sei realmente o que você passou. Eu não sei qual o nível do sofrimento que você de repente passou, de traição, de
de sofrimento, de engano, de rasteira. Eu não sei. Eu só sei te dizer que eu já fui muito traída, eu já fui muito enganada, eu já fui caluniada, eu já fui, já levei rasteira sim, sabe? E muito grande, de pessoas que eu confiava plenamente, de pessoas que conviviam comigo. Eu sei o que é isso, eu sei o que é a dor da traição. Eu sei qual é a dor de você criar expectativas sobre alguém, de você confiar na pessoa, de você ter aquela pessoa como referência na sua vida. Olha só isso. Você já imaginou que dor maior é essa? Quando você tem alguém que você tem essa pessoa como referência na sua vida, como um ideal de caráter, de honestidade, até mesmo de espiritualidade. E de repente essa pessoa vai lá e dá uma passada de perna em você e te trai e te deixa assim na situação mais difícil que você poderia se encontrar. Deixa você jogado no chão como se você fosse assim um moribundo, como se você não significasse absolutamente nada para ela, e de fato não significa. De fato, você nunca significou. Sabe qual é o problema? A gente gosta de se enganar, porque as pessoas que são ali os possíveis predadores da nossa vida, eles sempre dão sinais que são predadores. Hora ou outra, eles estão ali dando sinais que a intenção deles para conosco é de ser um predador. Mas a gente prefere se enganar. A gente prefere acreditar que aquela pessoa é boa, que aquela pessoa é nosso amigo, que aquela pessoa tá ali para contribuir, tá ali para nos ajudar. E a gente vai levando, vai empurrando com a barriga até que o tombo vem. Porque você criou expectativas, porque você foi emocional demais, pouquíssimo racional. Aí isso acontece. Você leva uma rasteira e nem percebe que levou a rasteira. Então, eu posso não saber da sua dor, eu posso não saber da sua situação, mas eu sei das minhas, eu sei dos meus dilemas. E uma coisa que eu sei é que a fórmula é a mesma. As formas de você ter sido traído, ter sido enganado, de você ter sido tripudiado, ter sido machucado, ferido, são diversas. Até porque o insensato, o insensível, ele tem muita criatividade para machucar os outros. Então são diversas as formas que você pode ter sido traído, enganado e machucado. Mas a forma de resolver isso é só uma. É liberar perdão. É deixar essa pessoa passar. Saber de verdade liberar perdão para que essa pessoa voe. Não é para que ela fique presa. Você não vai desejar, eu quero que você fique aí atrás e que você morra aí com essa situação. Não. É você liberar o ponto de dizer, olha, voe. Alce voos. Aprenda, evolua, cresça. Seja melhor do que você foi até aqui. E o primeiro passo que você precisa fazer nessa caminhada de desenvolver o perdão no seu coração, primeiro passo, o primeiro de todos, é você abrir mão do direito de falar sobre o assunto. É você não estar mais ali remoendo a mesma história o tempo todo. Sabe, tem pessoas que entram ano e sai ano e parece assim uma cantiga de ninar. Todo o tempo repetindo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas situações. Ah, é porque eu vivo nessa situação aqui, porque meu marido me deixou, foi embora com outra mulher. Tem 20 anos que o homem foi embora. O homem já estabeleceu família lá com a outra e a mulher fica ali remoendo, chorando e lamentando um homem que foi embora. Um homem que não valorizou, que deixou ela para trás. E quanto tempo essa mulher deixou de viver? Quantas oportunidades ela perdeu na vida dela, ali presa com esse fardo, com esse peso nas costas dela. Gente, não dá para viver dessa forma, não dá para viver com tantos pesos, com tantos fardos. Nós somos chamados para a gente viver com liberdade,
para que a gente carregue um fardo suave, um fardo leve, que a vida seja leve, que a gente possa olhar, embora em meio a uma pandemia, embora em meio a uma situação restritiva, que nós não podemos mais nos movimentar, a gente tem hora para estar dentro de casa, a gente tem que sair de casa o tempo inteiro com máscaras, a gente tem que estar adequando os nossos padrões de higiene que nós não éramos acostumados e agora a gente tem que se acostumar. A gente lida com pessoas que estão aí perdendo familiares. Nós estamos no meio de uma situação bem difícil, bem crítica. Eu não estou alienada, eu estou vendo tudo que está acontecendo, mas eu decido olhar para tudo isso e buscar nisso aprendizado, buscar nisso evolução, crescimento, aumentar a minha fé no meio dessa turbulência toda que nós estamos vivendo, porque é nessa hora que a gente tem a oportunidade de ter a nossa fé aumentada, de ver a nossa fé realmente assim crescer, se posicionando com coragem, com ousadia, com uma visão melhor das coisas e das pessoas. Então, um passo que eu estou aqui hoje, convocando você que está me ouvindo a tomar, o passo que eu estou convidando você a dar em direção a uma vida diferente, é perdoe. Perdoe, libere perdão, sem olhar para quem, sem olhar se a pessoa merece, se a pessoa não merece, entende? Olhe para tudo isso e sabe, troque suas vestes, de verdade, sabe? Troque suas vestes, use vestes novas, seja mais leve. Flua melhor na sua vida. Tira todo esse peso, tira toda essas armaduras que você carrega aí, essas suas autodefesas, esse seu jeito aí sisudo que você meio que afasta as pessoas da sua vida. Abre mão de tudo isso. Seja mais leve. Deus tem o melhor para você. Só isso que eu tenho para te dizer. Deus tem o melhor para você. Ninguém nunca será merecedor de perdão. Nem você foi e nem eu fui. Mas teve alguém que morreu por mim e que morreu por você sem olhar para as nossas situações, para as nossas, sabe, para as nossas doenças. Ele não olhou para as doenças, ele olhou para dentro dele e viu nele amor, e esse amor ele derramou sobre as nossas vidas. Então, existe parte desse Deus dentro de mim, existe parte desse Deus dentro de você, e ele está nos convidando a mudar de vida e a derramar, fluir do mesmo perdão que ele derramou sobre as nossas vidas, que a gente possa derramar sobre a vida das pessoas. Chega de viver esse tempo. Perdoar não é esquecer, Patrícia. Não é esquecer. Perdoar é transferência de dívida. É você pegar uma dívida que está com você e você depositar ela lá nos pés do Senhor. Isso é perdoar, ok? Isso é perdoar. E com isso você fica livre e você deixa a outra pessoa livre também para seguir na jornada dela. Eu tenho certeza que Deus falou aí no teu coração. Então, olha, pega essa sementinha, tá? E deposita aí nessa terra boa, que é o teu coração, que eu tenho certeza que vai frutificar e muito. Então, tchau, tchau, até amanhã.